Então hoje, pra vocês darem uma relaxada, aproveitar que está chegando a noite, vamos estudar uma matéria tranquila, vamos de história hoje, viu? E a gente já começa com uma questão que é muito legal, vamos lá. Leia o texto para desenvolver a questão de número 25, vamos lá. Antônio Branca Lyon, historiador do Museu Nacional do Rio de Janeiro e membro da Associação Internacional dos Egiptólogos, conta que o desenvolvimento da medicina foi motivado principalmente pela quebra de um mito em relação à violação do corpo humano. Outros povos da época, como sumérios e assírios, acreditavam que se o corpo fosse aberto, a alma escaparia. É claro que isso sempre foi um impedimento para experimentos médicos, diz Antônio. Entre os egípcios, no entanto, deu-se justamente o oposto. A religião dos faraós deu uma senhora ajuda às descobertas médicas. Então vamos lá, galera, vamos resolver a questão. Então vamos lá, o que essa questão que está falando? Ó, tem que entender um pouco de história para a gente interpretar, e agora, no caso, uma questão de história da medicina. Então vamos lá, ó. Vamos entender qual é o contexto histórico da época. A gente está falando, né, do período de apogeu dos egípcios durante a antiguidade, beleza? Do outro lado, o que a gente tinha no Ocidente? A gente tinha o início, né, o começo do surgimento dos impérios gregos, né, tanto de Atenas quanto de Esparta, beleza? Então a cultura ocidental no momento era o quê? Grécia, e a cultura oriental predominante era a cultura egípcia, beleza? Então vamos lá. De um lado, a gente tinha na Europa a inviolabilidade do corpo, que é o seguinte: eu não posso olhar o corpo de forma alguma, porque o corpo é uma entidade sagrada. Como ele falou aqui para a gente no texto, caso o corpo fosse violado, a alma escaparia. E a gente fala, né, galera, de um contexto de antiguidade, onde a valorização das religiões era muito grande, né? Tanto que a maioria dos impérios era vinculada a algum tipo de religião. Não era diferente no Império Egípcio. Porém, no Egito, não houve essa preocupação de violar, não violar o corpo. Eles falaram, não, já que é para o bem de todos, já que é para o progresso da medicina, a gente vai violar um corpo sim. Tem até um filme muito legal, galera, que não sei se é bom vocês verem depois, que é o Físico, né? O Físico, para quem não sabe, vem The Physician, né? Que é um médico, né, em inglês. Beleza. Aí ele conta a história, a trajetória de um jovem aprendiz, né? Um aprendiz que tinha o seu mestre, que era um mestre médico, né? Que era um médico prático na época, né? Porque não tinha aquela formação que a gente tem hoje. Aí eles saíram de um contexto de uma Europa onde a violação do corpo era bem impeditiva. E eles foram para um contexto agora lá no Oriente Médio, mais especificamente no reino de Isfahan, e lá eles encontraram uma outra medicina, uma medicina que já tinha dados baseados em anatomia, porque é uma medicina que já começava a explorar o corpo. Beleza? Então, galera, a gente já fala de uma medicina mais avançada, que conviveu, por exemplo, com Hipócrates, o pai da medicina lá na Grécia. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, diante disso, vamos para as alternativas. Rapidinho, galera, só aceitar o pessoal aqui, rapidinho. Como que fica escura porque tem gente pedindo pra entrar, pô. Então vamos lá, galera, vamos para os itens. Vamos nessa. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre a religião e o desenvolvimento dos saberes médicos no Egito Antigo. Então vamos lá. Essa questão aqui, vamos tentar entender item a item para a gente ver qual é o item que mais se encaixa com a medicina que era praticada no Antigo Egito. Então vamos lá. Letra A. A realização de sacrifícios humanos como forma de honrar diferentes divindades. Acelerou a produção de conhecimentos sobre a anatomia humana. Galera, na época, tinha a prática de sacrifícios? Tinha, verdadeiro. Tinha a prática de sacrifícios humanos? Existia também. Mas a prática do sacrifício não envolvia, posteriormente, um estudo anatômico. Era uma prática de sacrifícios que era baseada simplesmente no teor religioso. Era para obedecer a religião vigente no Egito na época, que era uma religião politeísta. Né? A gente fala, por exemplo, de Mun-Ra, né? Um deus de características, né, fenotípicas. A gente olha assim na aparência dele, muito parecido com um animal, né? Mas era uma das principais divindades lá do Egito Antigo. Beleza? Então a gente fala de sacrifícios, existiram sacrifícios humanos no Egito Antigo, porém, esses sacrifícios não foram utilizados posteriormente para estudo da anatomia.
Beleza? A anatomia, galera, na época era o seguinte. Tinha uma doença que estava matando muito na época, por exemplo. Beleza? Tinha uma doença que estava matando muito? Tinha. Então vamos lá, vamos descobrir. Qual era o tratamento inicial na época? Era o seguinte, antigamente o pessoal fazia muito sangrias. Sangrias, que era tipo assim, colocava um sanguessuga numa região que estava lesionada, por exemplo. O pessoal aparecia... Na época eles não tinham noção, mas, por exemplo, quando você tem uma pancreatite grave, o que você vai aparecer? Aqui no lado da sua cintura aqui, que a gente chama... aqui na crista ilíaca lateral aqui, ó, vocês vão sentir aqui, ó, bem na região da cintura, geralmente quando tem uma pancreatite muito grave, muito inflamada, o que ela manifesta? Ela vai manifestar uma equimose, né, que é aquele roxão, né, lá no umbigo e nessa crista ilíaca que eu mostrei para vocês, na região da cintura. Aí o que o pessoal fazia? Ah, tem um roxo ali? Tem. Então eu vou lá e jogo uma sanguessuga naquele local para tentar sanar a doença daquele paciente. Essa que era a estratégia na época. Então olha o seguinte, então, se eu quero analisar o corpo de alguém, eu vou analisar o corpo de alguém que eu estou sacrificando, que não necessariamente é uma pessoa doente, ou eu vou analisar o corpo de alguém que teve uma patologia. Porque acesso a um corpo que eu vou ter uma anatomia padrão, que não sofreu nenhuma deteriorização, que não está passando por nenhuma doença, eu consigo com facilidade. Mas e os casos de doença? Eu vou conseguir observar no pós-morte. Essa que era a ideia deles. Mas no caso dos sacrifícios, eles não utilizavam o sacrifício lá na frente para análise anatômica do corpo. Beleza? O que é a anatomia, galera? Olha assim, esse aqui é um coração, esse aqui é um pulmão, esse aqui é um bronco, esse aqui é um alvéolo, por aí vai. Beleza? Vamos lá. Então a letra A está errada, porque o sacrifício não tinha como fim o estudo da anatomia. O sacrifício só tinha como fim atender desejos das divindades. Beleza? Tranquilo? Bora aqui, bora. Vamos lá. Então, a letra A está errada. Vamos ver a letra B. A execução dos procedimentos de mumificação relacionados à crença na vida após a morte possibilitou o conhecimento detalhado do interior do corpo humano. Galera, exatamente isso. Verdade, né? Qual é a característica, peculiaridade que a gente vai ter lá do Egito Antigo? É o quê, galera? É justamente o quê? O processo de mumificação. Porque eles foram os primeiros povos a acreditar na vida após a morte. Esse conceito de vida após a morte, para nós ocidentais, chegou através da cultura egípcia. Beleza? Então tinha um processo de quê, galera? De embalsamamento dos corpos antes do processo de mumificação. Nesse processo todo, é claro que tinha um estudo anatômico. A gente, ó, pra vocês terem uma ideia, qual que é uma característica de um corpo no pós-morte? A rigidez cadavérica. Para quebrar essa rigidez cadavérica, eu vou precisar de quê? De uma quebra de tecidos. A pessoa, quando morre, galera, é tanto inchaço que ela fica dura. Beleza? É tanto o processo inflamatório que vai ter naquele corpo que vai gerar vários tipos de inchaço. Aí o corpo fica duro. O tal da rigidez cadavérica que a gente vê lá nos exames de perícia, por exemplo. Perícia policial, perícia médica. Beleza. Aí, para eu conseguir tirar a rigidez cadavérica de um corpo, não é fácil, né, galera? Eu vou ter que ter o quê? A quebra de tecidos. Então, quando eu tenho a quebra de tecidos para iniciar o processo de embalsamamento, para depois iniciar o processo de mumificação, ele já vai me dar uma ideia de algumas características histológicas. E eu posso associar isso a características anatômicas. Se eu entendo tecidos, agora eu consigo entender a anatomia, agora eu consigo entender órgãos. Beleza? Então, o processo que eu vou ter com o corpo no pós-morte, que é dividido em etapas, ele já vai me dar uma ideia de tecidos, que vai facilitar para mim as ideias anatômicas, o estudo da anatomia do corpo lá na frente. Beleza? Quem entende tecido, entende o que é órgão. Tranquilo? Então, galera, quando a gente está falando aqui de procedimentos de mumificação, realmente esse foi o diferencial do Antigo Egito. Isso colocou eles como o quê? Como vanguardistas em medicina na época. Porque eles não tinham esse preconceito de violar o corpo com a ideia de escape da alma. Eles tinham por quê? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Se eu acredito na vida após a morte, eu acredito que a vida não está vinculada a um corpo. A alma não está vinculada ao corpo. Beleza? Se a alma não está vinculada ao corpo, ela vai para uma outra dimensão no pós-morte, não tem nada eu ir lá e dar uma olhadinha no corpo, dar uma olhadinha no tecido, dar uma olhadinha nos órgãos. Beleza? Então a letra B está certinho. Vamos ver a letra C, por que ela está errada? Vamos lá. A utilização de oráculos e jogos divinatórios, escritos aos virizes. Galera, vamos lá. Lance o desafio aqui no chat. Quem não joga no Google, manda aí o que é um virize. Vamos lá, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ninguém mandou. Virize é o seguinte.
Virise é o cara que faz a comunicação entre o rei e os seus súditos. Ele é como se fosse um intermediário, um porta-voz do rei. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que seria? Seria um protótipo ali do que viria a ser depois no parlamentarismo o primeiro-ministro. Beleza? O virise era nada mais, nada menos do que o porta-voz, o cara que fazia a interlocução entre o rei e os seus súditos. Beleza? Então vamos entender a letra C de novo. A utilização de oráculos. Oráculos, galera, é aquele cara que você pergunta qualquer coisa, né? O oráculo é o que responde qualquer pergunta, né? Esse é o oráculo. O oráculo é uma parada que veio lá da cultura grega, mas já tinha também uma ideia disso aí no Oriente. E é uma ideia que se difundiu muito na cultura, né? Tanto na cultura atual quanto na cultura antiga, até hoje conseguiu perdurar. Beleza? Os oráculos, tem muito filme falando de oráculo, ele foi muito difundido dentro da cultura pop, em Hollywood, o pessoal sempre gosta de falar. Beleza. Então, o oráculo é aquele que responde qualquer pergunta. Então, a utilização de oráculos e jogos divinatórios, mais ou menos a mesma coisa, restritos aos virizes, ou seja, só o virize, só o porta-voz do rei podia ter acesso ao oráculo. Ele que fazia intermediação do pessoal, dos fiéis, com o oráculo. Permitiu aos egípcios o acesso ao conhecimento dos deuses e a transmissão às gerações seguintes. Então, não tem nada a ver com o conhecimento dos deuses, né, galera? Tem a ver com violabilidade do corpo ou não. Culturas que permitem ou não a violação do corpo após a morte. Beleza? Ele foi bem aqui até virizes, que eles realmente fazem essa intermediação, realmente são os virizes que consultam os oráculos, né? Com o apoio dos sacerdotes, é claro. Porém, não foram os conhecimentos vindos do nada, dos deuses, que que colaboraram para desenvolver a medicina. É claro que não. Foi o estudo da violação do corpo. Beleza? Tranquilo? Só abrir aqui para Carol. É nóis. Então a letra C está errada. O conhecimento dos deuses estão testando nossa inteligência. Espera lá, nós somos futuros médicos. Vamos ver a letra D. A administração da vida religiosa, dividida entre escribas. Escribas, galera, é quem anotava. Na época, não era todo mundo que era alfabetizado, eram poucos. Então, os escribas, geralmente, eles eram vinculados aos monarcas, eles tinham como papel o quê? Justamente escrever. Escriba vem de escrivão. Poucos eram alfabetizados e tinham que ter uns documentos, né, para ter os registros históricos da época. Para as liberações de lei da época, por exemplo, os decretos soltados pelo reino. Então, eles precisavam ser escritos. E quem fazia isso eram os escribas. Beleza? O sacerdote está mais vinculado a rituais religiosos. Exigiu a contratação de pessoas fortes e saudáveis para a realização dos rituais de sepultamento dos mortos. Então, quer dizer que a medicina evoluiu durante o Antigo Egito, porque as pessoas que trabalhavam no processo de mumificação, ou seja, os coveiros, eram pessoas fortes, saudáveis? Não, né, galera? Claro que não. Absurdíssimo essa letra D. Vamos ver a letra E. A recomendação das interdições alimentares, como o não consumo de carne, seguidas por todos os membros da sociedade egípcia, promoveu uma dieta saudável para a população. Então vamos lá, o consumo não de carne, galera. Tipo, essa questão é ridícula, né? Não tem nada a ver, claro que não é isso. Claro que não foi o não consumo de carne que fez a medicina evoluir durante o Egito Antigo, claro que não, tá? Mas vamos entender a ideia de consumo de carne em outras religiões. Quando a gente vai, por exemplo, para a religião hinduísta, que é uma religião asiática, o principal país da religião hindu é o quê? A Índia, né, galera? Lá na Índia, a vaca é um animal sagrado, então é muito comum que os seguidores da religião hinduísta não comam, por exemplo, carne vermelha. Beleza? Tranquilo? Então a letra E não tem nada a ver, assim como a letra D e a letra C, elas eram bem ridículas. Beleza? Podia ficar uma duvidazinha entre a A e a B, mas a gente sabe que os sacrifícios humanos, posteriormente, não eram levados para estudos anatômicos. Beleza? Eles tinham mais interesse em estudar corpos que tiveram passado por algum processo de doença. Beleza? Tranquilo? A resposta dessa aqui, galera, ficou sendo mesmo a letra B. Tranquilo? Vamos lá. Só vou colocar aqui no chat para a gente o gabarito. 25B. 25, letter B. Vamos para a próxima. Vamos para 26. Essa aqui eu considero uma questão difícil. Tem que ter uma noção boa de cultura da África, na história da África, para responder essa questão 26. Então vamos lá. Em 27 de setembro de 2016,
o Tribunal Penal Internacional condenou Ahmad al-Faqih al-Mahdi, integrante de um grupo vinculado à Al-Qaeda, a 9 anos de prisão por crime de guerra. Al-Mahdi destruiu 9 mausoléus e a porta secreta da mesquita de Sidi Yarria, localizada em um sítio considerado Patrimônio Mundial pela Unesco, em Timbuktu, no Mali. Foi o primeiro caso de condenação internacional por crime de guerra pela destruição de patrimônio cultural. Fundada no século V, Timbuktu teve seu apogeu econômico e cultural nos séculos XV e XVI, e entre outros fatores se notabilizou como... Vamos lá, galera, tem que entender sobre cultura africana. A questão aqui está falando sobre o quê? Sobre a região do Mali, beleza? Tranquilo? Região do Mali. Beleza. Então, é claro que a resposta do item vai estar relacionada ao Mali, ao país Mali, beleza? Importante para responder a questão. Vamos lá. Então, o Timbuktu, principal centro econômico e cultural do Mali, se notabilizou por quê? Vamos lá. Letra A. Locus, ou seja, locus é local, viu, galera? Locus é o singular de loci. Locus é lugar em latim, beleza? O plural, lugares, seria o quê? Loci. É o plural de lugares em latim. Então, locus, você tem que saber isso, viu? Médico tem que saber latim, viu? A maioria das doenças são em latim. Os agentes etiológicos das doenças são em latim, então o médico tem que saber uma besteirinha de latim, assim como quem faz direito também tem que saber. Beleza? Engenharia não, mas medicina e direito tem que saber um pouquinho de latim. Então, beleza. Locus de produção de um conjunto de esculturas realistas no Oriente, né? Conhecidas como bronzes do Benin, confeccionadas para honrar os dignatários deste grande reino. Vamos lá, galera. A questão está falando do Mali e aqui está falando de bronzes do Benin. Benin é outro país na África. Então, se você souber que Mali é um país e que Benin é outro, você já não vai cair no erro de marcar a letra A. Beleza? Então, vamos falar sobre os bronzes do Benin. Bronze do Benin, galera, eram esculturas que ficavam presentes, né, nos palácios do reino de Benin. Beleza? Que é um país mais ou menos ali ao norte da África. Aí, essas esculturas, elas sempre eram confeccionadas em um determinado metal, que era o quê? O bronze. Bronze tem na tabela periódica, galera? Não, mas tem cobre, que vai misturar com metal e vai virar bronze. Beleza? Então, vamos lá. Os bronzes do Benin foram considerados maravilhas, por exemplo, do século XIII. Tranquilo? E esses bronzes do Benin foram considerados os primeiros tesouros que a gente encontrou em território africano, que depois foram parar no Ocidente, foram parar na Europa e foram parar, por exemplo, nos Estados Unidos. E esses bronzes do Benin foram feitas mais de 1.000 peças. Aí, como a Inglaterra, na época da confecção dos bronzes de Benin, que foi mais ou menos ali no século XIII até século XVIII, aí a Inglaterra dominou no século XVIII, tomou posse do Benin, aí eles tomaram posse juntamente de várias esculturas dos bronzes de Benin, que eram esculturas que ficavam nos palácios lá do reino de Benin. Beleza? Então, eles pegaram as esculturas, levaram lá para a Inglaterra, um pouco das esculturas também foram encontradas na França, outras encontradas nos Estados Unidos, mas como a Inglaterra tinha um predomínio geopolítico sobre o Benin na época, eles ficaram com a maioria das obras de Benin. Beleza? No total, 1.000 bronzes de Benin foram confeccionados, galera. A maioria deles estão na Inglaterra. Tranquilo? Então a letra A não tem nada a ver, Benin é um país, Mali é outro. Vamos ver a letra B. Espaço de afirmação do poder Manicongo e capital de um império que se estendeu do território dos atuais Congo e Angola até a região do Sahel. Vamos lá. Seguinte. Vocês têm que entender agora um pouquinho da cartografia africana, né? Vamos entender mais ou menos o mapa da África. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Mas a questão ele está falando do Manicongo, né? O Manicongo foi no Reino do Congo. Não tem nada a ver com Mali, beleza? Mas eu vou colocar aqui o mapa da África para a gente ver. Já saiba que o item está errado, porque o item está falando de Congo e a questão está falando de Mali. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, galera. Só colocar aqui pro lado. Vamos lá. Só liberar aqui para a galera. Rapidinho. Liberar para a Bia. Vamos lá. Seguinte, ó, olha aqui o Congo, galera. Olha o Congo. Olha o Congo. Realmente fica próximo a Angola, né? Então, qual que é a ideia?
Eles falam um grande Manicongo, que seria um grande império, um grande reinado, que envolveria a Angola, aqui embaixo, mais ao norte, o Congo, mais aqui ao centro. E aqui, galera, mais ou menos aqui, um pouquinho acima aqui do Chad, a gente vai ter o deserto do Sahel. O deserto do Sahel fica mais ou menos na metade do continente africano, né? Em cima do deserto do Sahel, a gente vai ter o deserto do Saara. E aqui para baixo, a gente vai ter a divisa, né, do deserto do Sahel com os demais povos aqui de baixo, beleza? Ele vai bater mais ou menos certinho aqui com os montes do Sudão do Sul, beleza? Então vai ser uma divisória mais ou menos aqui do deserto do Sahel, aqui logo acima do Chad, mais ou menos próximo ao Níger, e aqui embaixo a gente vai ter o deserto do Sudão, que vai separar que vai servir, né, de divisa com o deserto do Sahel. Então a gente vai ter justamente o deserto do Sahel, lá aqui próximo ao Chad, entre o deserto do Saara aqui mais ao norte e o deserto do Sudão aqui mais ao sul. Então ele falava de uma grande expansão, de um grande reino Manicongo, que envolver Angola, Congo e as nações que chegariam mais ou menos aqui até a altura do Chad. Então seria uma grande expansão de uma potência africana. Galera, isso realmente aconteceu? Aconteceu, mas foi aonde? No Congo, né? Então o Congo chegou uma época, né, mais ou menos ali no século XIII, que ele conseguiu dominar Angola e conseguiu dominar regiões que chegavam até o deserto do Sahel. Beleza? Com o tempo, o Congo foi perdendo força política, o reino foi esticando demais, de difícil administração, o Congo foi perdendo espaço com os processos de guerra. Beleza? Mas a questão ele está falando aqui de Mali, que a letra B está falando do Congo, não tem nada a ver. E o Manicongo, galera, não é um grande império. O Manicongo era um título dado ao rei do Congo. Beleza? E quem assumisse o reinado lá no Congo, o trono do Congo, seria o Manicongo. Beleza? Tranquilo? Vamos mais. Recomendo para vocês uma música aí do Rincon Sapiência. Fala um pouco sobre isso aí. Dá uma citada nisso aí, né? Que fala sobre, mas dá uma citadinha. Beleza? Manicongo. Então vamos para a letra C. Então vamos lá. Ele fala que Timbuktu, lá no Mali. Só uma curiosidade para vocês, né? A capital do Congo, né, é uma cidade que chama Brazzaville. Então, não tem nada a ver com Mali. Beleza? Vamos ver a letra C. Centro difusor da cultura islâmica e radiador de conhecimentos produzidos na Universidade do Sankor e nas escolas corânicas ali instaladas. Então vamos lá. Para quem não sabe, galera, o Mali, deixa eu colocar aqui para vocês, ver se dá uma setinha. O Mali é um país de religião islâmica muçulmana, beleza? Então lá no Mali eu vou ter instituições de ensino voltadas justamente para a cultura muçulmana, beleza? Aqui quando ele fala de escolas corânicas, são escolas que estudam o quê? O Corão. Você quer que é Corão, então eu vou falar ao Corão, que é a mesma coisa de falar a Bíblia, que é o principal instrumento de estudo da cultura da religião islâmica muçulmana. Beleza? Tranquilo? Então, quando a gente fala de estudo de Corão, de referência islâmica lá no norte da África, a gente fala justamente do Mali. Então, a resposta certa é a letra C. Você mataria essa questão, galera, sabendo que o Mali é um país de origem islâmica. Beleza? Tranquilo? Vamos para a letra D. Campo de treinamento militar dos exércitos do Mansa Musa, grande produtor de armamentos de ferro e difusor da cultura NOC. Então vamos lá. O que é Mansa Musa, galera? Mansa Musa é um título que se refere a uma divindade lá na cultura nigeriana NOC. Mansa Musa, galera, significa Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. A mesma denominação que a gente dá para Deus na nossa cultura católica, por exemplo, na cultura protestante também. Deus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Mansa Musa é a mesma coisa, só que para as religiões africanas e principalmente para as religiões da cultura NOC, lá na Nigéria. Beleza? Tranquilo? Então o que? Cultura NOC é Nigéria. Não é Mali. E quando a gente fala de Mali e fala de Nigéria, são culturas diferentes. A gente fala lá da Nigéria,
de uma cultura mais voltada para as religiões africanas que a gente tem aqui no Brasil. E quando a gente fala da cultura Mali, da religião Mali, a gente fala de uma religião o quê? Islâmica, mais voltada para o que a gente observa muito lá no Oriente Médio. Beleza? Então o NOC deu origem às religiões africanas, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil, e a cultura Mali é mais ligada à religião islâmica. Então essa diferença de qual país tem predomínio de qual religião te ajudaria também a responder essas questões. Você saber que o país está mais ao norte do mapa, você já sabe que esse país está ligado àquela África que anteriormente o pessoal chamava de África branca, que de branca não tem nada, né? É uma África, na verdade, árabe, com preceitos, né, princípios ligados, por exemplo, à fé islâmica. Tranquilo? E quando a gente vai mais ao sul, a gente vai ter o predomínio daquela África que anteriormente o pessoal chamava de África Negra, mas na verdade é a África que fica abaixo do Saara, né? Aquela África subsaariana. Então a África que fica abaixo do Saara é uma África que prega as religiões de matrizes africanas que chegaram aqui no Brasil. A gente vai ter, por exemplo, a Umbanda, vinda da Nigéria, de Gana, e chegando aqui no Brasil, e passando por um processo de mistura, por um processo de sincretismo, e se transformando, por exemplo, no candomblé. Beleza? Tranquilo? Então saiba que o norte, lá em cima do mapa, ó, o norte, galera, aqui em cima, é maioria muçulmana, e o sul aqui são as religiões de matrizes africanas que a gente tem acesso aqui no Brasil. Beleza. Então vamos ver a letra E, para terminar a questão de uma vez por todas. Ele fala que o epicentro das culturas Iorubá e Ibo, cidade considerada sagrada pelos praticantes dos cultos aos orixás. Então ele fala que Timbuktu, lá no Mali, é o epicentro do Iorubá e do Ibo. Não, galera, o epicentro do Iorubá e do Ibo fica ao sul, fica justamente aonde? Na Nigéria, onde a gente vai ter predomínio de religiões tribais, como da tribo Iorubá e como da tribo Ibo, que vai dar origem às religiões de matrizes africanas, que têm seus deuses representados por quê? Por quem? Por orixás. Beleza? Então, religião africana segue orixás. Religião islâmica vai seguir quem? O Corão. Vai seguir Alá. É outra cultura. Beleza? Então, a letra E está errada, a resposta certa mesmo ficou sendo a letra C. Então, vamos lá. 26, letra C. Vamos que vamos, galera. Disposição. Vamos nessa. Vamos mais. Vamos para a próxima. 27. Essa aqui tem que matar, viu? Sempre cai na maioria das provas e cai no Enem também. Então, vamos lá. A agricultura cafeeira foi a mais importante atividade econômica do Brasil no século XIX e no início do século XX. O café começou a ser plantado nos arredores do Rio de Janeiro, destruindo a nossa Mata Atlântica, viu, galera? No final do século XVIII e no início do século seguinte, expandiu-se para o estado de São Paulo, ocupando a região conhecida como Vale do Paraíba Paulista. Então, vamos lá. O que acontecia lá no Vale do Paraíba? Onde? O que acontecia lá? Então, vamos lá. Vale do Paraíba, galera, tem esse nome por uma questão meio preconceituosa, né? Preconceito contra o povo nordestino, né? Geralmente lá em São Paulo, Rio de Janeiro, eles chamam os imigrantes lá de ou Paraíba, ou Maranhão, alguma coisa nesse sentido. Aí, como o Vale do Paraíba recebeu muita mão de obra para trabalhar lá, e essa mão de obra foi de maioria nordestina, né? O pessoal apelidou o Vale como sendo o Vale do Paraíba. Beleza? O Vale do Paraíba vai servir agora na cafeicultura, né? Nas grandes oligarquias do café que predominaram aqui no Brasil no final do século XIX e no início do século XX. E o Vale do Paraíba também vai servir mais para frente para o processo de industrialização. Tranquilo? Vamos tentar responder essas questões aqui. Saiba que o processo dos grandes plantations, né, das grandes monoculturas de café, contribuiu para a destruição da Mata Atlântica. Vamos lá. Vamos para a letra A. A rotação de diferentes culturas, acabei de falar para vocês que café é monocultura, aliado aos experimentos de melhoramento genético das sementes, garantiram a manutenção da fertilidade do solo. Não, galera. Tanto que o Vale do Paraíba, atualmente, não é utilizado mais para o plantio e hoje em dia já é uma área altamente industrializada. Beleza? Eles não tiveram esse cuidado com o solo realmente foi empobrecido, foi perdido. Eles é um solo que não tem mais fertilidade alguma, é um solo infértil. Tranquilo? Teve rotação de cultura? Não. Teve um grande plantation, teve uma grande monocultura do café. Então, falou de rotação, já sabe que está errado. A letra A está errada. Vamos ver a letra B. A mão de obra livre
a mão de obra livre. Galera, século XIX, só no finalzão do século XIX que a gente vai ter a abolição da escravatura, lá no finalzão mesmo. Um processo que durou mais ou menos entre 88 e 89, 1888 e 1889. Beleza. Então, só lá na frente que a gente vai ter a abolição da escravatura. Nesse momento, ainda não. Tranquilo? Então, a mão de obra que foi utilizada durante a cultura cafeira aqui no Brasil foi uma mão de obra de o quê? Majoritariamente escrava. Beleza? Quando a gente passa do século XIX para o século XX, nessa transição, também tem uma transição de mão de obra? Tem. No início do século XX tem uma transição da mão de obra que vai trabalhar nas lavouras. Porém, no século XIX, durante a maior parte, né, do período cafeiro, o que predominou foi a mão de obra escrava. Beleza? Então a letra B está errada. Vamos ver a letra C. Era cultivado em pequenas propriedades rurais. Não, galera, a gente está falando de plantations. A gente está falando de um plantio que acontece em grandes propriedades, em grandes latifúndios. O plantio de café, a cultura de café é uma cultura o quê? Latifundiária. Ela necessita de grandes territórios. Beleza? Tranquilo? Então, ele fala que era praticado em pequenas propriedades rurais, já está errado. Comandadas por famílias de imigrantes, oriundos principalmente da Alemanha e da Itália. Então, as famílias de imigrantes não vinham para comandar a oligarquia de café, nada disso. Eles vinham para quê? Para trabalhar, principalmente quando? No século XX. Porque no século XX, galera, vigorava uma teoria da conspiração racista, que era muito difundida pelos políticos da época, que falava que o Brasil não tinha um progresso econômico, o Brasil não se desenvolvia por conta da mão de obra que era majoritariamente negra e parda, oriunda de uma mão de obra escrava. Eles acreditavam que por conta disso o Brasil não conseguia progredir. Então, em 1920, 1930, já com a abolição da escravatura assinada e com a ampliação, né, da oligarquia de café, né, principalmente em 1910 e 1920, 30 nem tanto, 1910 e 1920, tinha um predomínio das oligarquias de café e do cultivo do café. Eles substituíram essa mão de obra que era escrava, que era uma mão de obra de origem negra, por uma mão de obra agora o quê? Europeia, porque eles acreditavam que o branco trabalhando conseguia um progresso econômico maior do que o negro, do que o pardo. Aí eles começaram a trazer mão de obra europeia, majoritariamente da Itália, galera, mas vieram muitos representantes, por exemplo, do leste europeu. Tem até um filme, não me lembro o nome agora, mas é daquele ator lá, Dan Stubach, que apresenta na CBN, apresenta na ESPN, foi ator da Globo, que dava as raquetadas lá na novela do Vale a Pena Ver de Novo. Então, ele interpreta, né, a história de um imigrante que veio lá do leste europeu, lá da Lituânia, e veio aqui para o Brasil. Então, era muito comum que, principalmente ali no início do século XX, que viessem europeus para trabalhar as lavouras de café, mas não para comandar a cafeicultura. Eles vinham como meros trabalhadores, substituindo a mão de obra escrava. Mas só lá no século XX, durante a maior parte do período da cultura cafeeira, a mão de obra foi escrava. Beleza? No século XX, trocaram por uma mão de obra europeia, por conta de teorias racistas que eram amplamente difundidas pelo próprio governo do Brasil na época. Na época, né, as oligarquias do café com leite. Primeiro as oligarquias do café, né, na República da Espada, e depois as oligarquias do café com leite mais para frente. Fortaleciam muito essa ideia de que o branco deveria trabalhar e não o negro. Então, a letra C tá errada, né, galera? Não tem condição. Não era nada de pequenas propriedades, eram grandes latifúndios. Vamos ver a letra D. A produção mantinha as mesmas características do modelo agroexportador do açúcar. Então, quais características eram essas? Latifúndios, certinho, monocultura, certinho, e mão de obra, majoritariamente, durante a maior parte do tempo, escrava. Beleza? Então tá certinho, eles só replicaram, galera, o mesmo modelo que eles utilizaram lá atrás no ciclo do açúcar, eles pegaram e replicaram a mesma coisa no ciclo do café. Beleza? A mesma estratégia, grandes latifúndios para a cultura de só um tipo de produto, no caso, só o café, mesma coisa que era antigamente, só o açúcar. A diferença é que agora eles destruíram a Mata Atlântica do Nordeste e vieram destruir a Mata Atlântica do Sudeste. Beleza? Continua a mesma mão de obra escrava, e mão de obra escrava, galera, majoritariamente o quê? Negra. Tranquilo? Então saiba que o ciclo do café foi uma replicação do modelo de negócio que eles utilizaram no ciclo do açúcar. Beleza? Então, a letra D tá certinho. Vamos ver a letra E. As técnicas agrícolas foram modernizadas graças à atividade industrial introduzida no Brasil pelo Barão de Mauá.
O Barão de Mauá, galera, promoveu um surto industrial aqui no Brasil. Um cara que sozinho, com recursos próprios, foi lá e vou investir em infraestrutura aqui no Brasil. Fez várias linhas telefônicas, várias linhas férreas, né? A gente fala que durante o surto dos barões, né? Com o principal expoente, o Barão de Mauá, foi o cara que fez grandes ferrovias ligando, por exemplo, o Rio a São Paulo, né? Então foi muito importante para a produção econômica aqui do Brasil na época, porque facilitava o escoamento de produção, né? Principalmente da produção de café durante o segundo reinado, né? Reinado de Dom Pedro II. Beleza, galera? Tranquilo? Então, o Mauá, ele investiu em industrialização, ele fez esse tal do surto industrial. Só que esse surto industrial dele não teve nada a ver com a colocação de novas técnicas agrícolas, né? A gente fala de novas técnicas agrícolas, galera, durante o século XX, lá pelos anos 60, né, com a Revolução Verde, né? Começou lá nos Estados Unidos e foi importada aqui para o Brasil. Tranquilo? Que aí realmente deixou de ser agricultura e virou agronegócio. Revolução Verde, 1960, começou nos Estados Unidos e no Brasil. Beleza? A gente está falando aqui, galera, do surto industrial do Barão de Mauá. Esse cara não investiu em agricultura. Ele facilitou a agricultura, porque ele facilitava o escoamento da produção, mas ele não investiu em técnicas agrícolas. Tranquilo? Então a letra E está errada, porque falou técnicas agrícolas. Não, ele facilitou a agricultura? Facilitou, porque ele tinha um esquema, uma logística, né, de escoamento da produção de café que facilitava a exportação do café para o exterior, né, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Porque ele ligava, né, o Brasil em ferrovia, então facilitava o transporte do café produzido. Porém, ele investiu em técnica agrícola, beleza? Que é tipo assim, geoprocessamento de terra, vou colocar um software lá para estudar a terra, processos químicos que envolvem a terra, né, e manutenção da fertilidade da terra, então calagem do solo, introdução de magnésio no solo, por aí vai. Beleza? Essas técnicas agrícolas vieram na Revolução Verde, que começou nos Estados Unidos na década de 60, mais uma vez eu ser chato, e o Brasil importou. Década de 60, Barão de Mauá é segundo reinado. Então não tem como estar certo. Beleza? Então a resposta da 27 ficou sem a letra D. Tranquilo, galera? Tá pegando os macetes aí da prova? Ela tem um perfil de cobrar questões. Ela cobra um conhecimento basicão e você vai tentando aplicar ele nos itens. Beleza? Vamos lá. Vamos para 28. Essa aqui, particularmente, eu gosto desse assunto. Então vamos lá. Cuba, comunista, professor de história. Então vamos lá. Entre 1956 e 1959, grupos guerrilheiros liderados, entre outros, por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, derrubaram o governo e estabeleceram um novo regime em Cuba. Para quem não sabe, né, galera, Fidel era um advogado, né, e Ernesto Che Guevara era um médico, né. O pessoal fala, né, que Che Guevara não era bonzinho assim, igual o pessoal achava, né, apesar do Maradona, que morreu agora, que Deus o tenha, homenagem a ele. Ele tinha uma tatuagem do Che, né, mas o pessoal falava que o Che não era tão bonzinho quanto ele dizia, né. Ele era um cara que era bem duro, né, contra os insurgentes, né, do regime cubano que foi formado, né, por Fidel e Che, né? Um regime mais com um viés socialista. Beleza. Mas vamos entender como é que esses caras chegaram no poder. Vamos falar um pouco da Revolução Cubana. Vamos falar sobre essa história toda. Então, tinha um cara lá em Cuba que era um grande ditador, que era o Fulgêncio Batista. Esse Fulgêncio Batista, galera, que era o ditador lá em Cuba, governava lá, dava as cartas lá em Havana. Esse cara, ele tinha um conchavo com os Estados Unidos. Então ele era aliado histórico dos Estados Unidos. E o Fulgêncio Batista era um ditador que, para se manter no poder, ele utilizava da força. Então, a população sofria demais com os desmandos, né, do Fulgêncio Batista. Aí tinha uns jovens insurgentes, né, que vinham pregando aí uma doutrina comunista, diferente do alinhamento, né, que Fulgêncio Batista tinha com os Estados Unidos, por toda a América Latina. Então, os caras, Che Guevara, para quem não sabe, ele é argentino. Ele saiu lá da Argentina de moto, né? Daí aquele filme lá do Benício Del Toro, né? Do Diário de um Motociclista, né? Que é nada mais nada menos do que a saga do Che Guevara de sair lá da Argentina e chegar até em Cuba e levar lá para Cuba os ideais socialistas. E beleza. Então a população sofria demais com a ditadura do Fulgêncio Batista. Aí um grupo de jovens, né, liderados por Fidel Castro e por Che Guevara, se encontraram, começaram a pregar os ideais socialistas, né, comunistas, principalmente nas regiões rurais, né, lá de Cuba. Aí esse movimento foi ganhando muita força. Chegou um momento que Fidel e Che conseguiram formar um exército
e conseguiram derrubar, né, o ditador Fulgêncio Batista. E instalar um regime lá em Cuba de esquerda, comunista, que perdura, né, até os dias de hoje. Né? Então Fidel passou o comando para o seu irmão Raul Castro depois que ele morreu, aos 90 e poucos anos. Beleza. Tem um jogador brasileiro aí também muito famoso, que é o Sócrates, aí, foi até indicado para os melhores da história do prêmio FIFA, e era grande ídolo do Corinthians. Aí. É um cara que sempre falava na democracia corintiana durante a década de 70, ele aplicava os princípios de Fidel, né? Aí o Sócrates, um grande jogador brasileiro, aí tem até naquele desenho lá, Super Campeões. Tem um filho lá que chama Fidel. Então Cuba é uma parada intrigante, né? Alguns gostam, outros odeiam. Mas eu respeito todas as opiniões. Beleza. Então vamos lá. Entre as medidas adotadas pelo novo comando estão, então, o novo comando, que derrubou o Fulgêncio Batista, que era alinhado com os Estados Unidos, propôs mudanças. E quais foram essas mudanças que foram propostas por Fidel e Che? Então vamos lá. Entre as medidas adotadas pelo novo comando estão a abertura da economia para o capital estrangeiro e a flexibilização das leis trabalhistas, nada a ver. A letra A aconteceu justamente o contrário. Cuba acabou sofrendo um bloqueio, né, uma sanção dos Estados Unidos por estar se alinhando à União Soviética durante a Guerra Fria, né? Então teve um bloqueio econômico em Cuba, que o Barack Obama tentou quebrar durante o governo dele, né? Chegou a ser levantada, né, essa votação lá no parlamento norte-americano, porém não foi aprovada, né? E quando entrou o Trump, já era. Aí Cuba continuou bloqueada. Beleza. Então esse bloqueio econômico que foi imposto a Cuba durante a Guerra Fria, em retaliação ao alinhamento que Cuba, né, liderada por Che Guevara e por Fidel Castro, teve com a União Soviética, para sacanear Cuba, os Estados Unidos foi lá e bloqueou economicamente Cuba. Cuba agora não negocia com senhor ninguém. O Lula chegou a negociar com Cuba, né, galera? A gente sabe que o Lula tinha uma abertura, né, com os governos de esquerda na América Latina, né? Aí ele chegou a financiar, por exemplo, o transporte público lá de Cuba, né, com financiamento de alguns ônibus, né, de linhas consagradas aqui no Brasil, que também foram utilizadas lá em Cuba, e por aí vai. Então, essa abertura econômica não existiu, né? Cuba foi bloqueada durante esse período aqui, de 56 a 59, que era a época da Guerra Fria, e continuou bloqueada até hoje. O Obama tentou desbloquear, mas o Congresso barrou, e agora com o Trump não teve jeito. Vamos ver o que vai acontecer agora com o Joe Biden. Beleza? Então, a letra A está errada. Vamos ver a B. O congelamento dos gastos do setor público e o aumento dos juros básicos da economia. Galera, ele cancelou gastos no setor público, realmente existiu, né? Apesar de ter essa teoria da conspiração aí, de que o alto comando de Cuba, né, os altos governantes, no caso agora, quem ficou no poder agora no lugar de Fidel, teria acesso a recursos públicos de forma indevida, né? Tem como provar, né, porque Cuba tem um regime muito fechado, né, a liberdade de imprensa lá não existe, né, a imprensa é cerceada. É difícil provar, mas também não tem como falar que é verdade. Beleza? Então a gente fala que teve congelamento de gastos, né? Realmente a população tem acesso a serviços públicos, mas o serviço público está precário por conta da contenção de gastos. Só quando ele fala que aumento dos juros básicos da economia, isso não existiu. Cuba não tem uma inflação tão alta quanto os outros países, porque eles fazem o quê? Regimes de cerceamento, de restrições. Então, o papel higiênico está muito caro, então não pode comprar, para não inflacionar a economia. Beleza? Então, aumento de juros geralmente acontece, né? Quando a economia está em declínio, acontece um pouco, mas não foi algo que foi muito marcante em Cuba. Beleza? Vamos ver a letra C. O confisco e a estatização de propriedades estrangeiras em Cuba e a realização da reforma agrária. Lembra que quando Fidel e Che surgiram para o poder, eles tiveram o apoio da população agrária. Eles começaram fazendo isso nas populações rurais. Então, quando eles ascenderam ao poder, eles tiveram que retribuir isso. Então, eles implementaram a reforma agrária. Beleza? Fidel e Che, no governo deles, logo no início, implementaram a reforma agrária. Isso é verdade. E como Cuba estava fechando a cortina, estava se tornando um país de linha ideológica socialista, o que eles fizeram? Confiscaram e estatizaram propriedades estrangeiras, porque todas as propriedades no regime socialista pertencem a quem? Ao Estado. O Estado é dono da propriedade privada. Beleza? Propriedade privada, no caso, não existiria. Então, como o Estado toma conta das propriedades, ele teve que desapropriar os estrangeiros que ali estavam. Beleza? Realmente aconteceu isso, realmente houve uma reforma agrária para atender a população que apoiou, né, Fidel e Che nessa ascensão que eles tiveram até a tomada do poder do ditador Fulgêncio Batista.
Beleza, então a letra C, galera, é a resposta. Tranquilo? Reforma agrária para atender uma demanda da população, promessa de campanha, e com fiscalização de propriedade estrangeira, é claro, porque estava surgindo agora no regime socialista. E no regime socialista não tem propriedade privada. Vamos ver a letra D. A criação do sistema de saúde privado, pelo amor de Deus. Cuba toda hora bota médico aqui para quebrar nossas pernas, para a gente ganhar menos, rapaz. Não tem nada disso, não. Então, saúde, mas é boa, sacou? Eu falo assim, mas a saúde pública lá de Cuba é muito boa, viu, galera? Saúde pública lá de Cuba é muito boa. Eles não estão. Eles estavam até cotados aí, acho que eles chegaram a ganhar o Prêmio Nobel da Paz aí pela ajuda humanitária, né, que eles fizeram durante o Covid lá na Itália, né? A Itália não tinha médico, né, para conseguir suportar toda essa demanda de novos casos que surgiram em detrimento da Covid, né? Eles tiveram que pedir apoio a Cuba, aí Cuba, como sempre, mandou os médicos lá para ajudar na Itália, né? Então, Cuba é muito importante nesse processo aí de ajuda humanitária, tem uma medicina muito desenvolvida, né? O pessoal lá, a maioria tem acesso à educação, mas não é privada, né? É pública. Lei de incentivo fiscal à instalação de empresas, de indústria de base? Não, quem implementa indústria lá em Cuba é só o governo, beleza? Então não tem incentivo fiscal para a empresa privada, não tem isso, tranquilo? A produção industrial de Cuba é atrelada ao governo. Ele não abre capital para a abertura de novas empresas. Então vamos ver a letra E. A implementação de medidas de proteção à indústria nacional e o estímulo de pequenos e médios empresários. Não, galera, não tem estímulo de médio e pequeno empresário lá em Cuba, não. Beleza? Principalmente no âmbito industrial, a indústria é controlada geralmente pelo Estado. Beleza? Tranquilo? Então, quando ele fala aqui de estímulo a pequenos e médios empresários, tá errado, não tem isso. Eles têm estímulo, eles têm incentivo à saúde, incentivo à educação, mas incentivo ao setor privado empresarial, principalmente ligado à indústria, não, ainda não. Cuba ainda continua sendo socialista. Beleza? Então, 28 ficou sendo a letra C. De boa, galera? Dúvidas? Só falar. Fulgêncio Batista tomou um bandão do Fidel e do Che. Isso aí, Lula livre. Vamos nessa, vamos para 29. Na madrugada de 22 de junho de 1941, cerca de 4,5 milhões de soldados alemães cruzaram as fronteiras da União Soviética. A Operação Barbarossa, como ficou conhecida, a campanha alemã em território soviético, tinha como principais objetivos. Vamos lá. Então, essa Operação Barbarossa, galera, foi uma operação que os alemães, né, eles vinham numa crescente. Eles já dominaram a França, tiveram sucesso no ataque que eles fizeram à Inglaterra, e agora eles falaram, vamos pegar os soviéticos. Só que a União Soviética, galera, não é igual a França, não é igual a Inglaterra, a União Soviética é gigante, tem um inverno muito rigoroso, menos 30 graus. Então não foi fácil para os alemães essa batalha de Barbarossa. Quem acabou vencendo foram os soviéticos, porque tinham o maior domínio da região, né? E as estratégias do exército alemão eram estratégicas assim bem sujas mesmo. Eles tinham como estratégia, por exemplo, galera, destruir as lavouras para gerar um grande processo de fome lá na União Soviética. Eles tinham como projeto também estupros coletivos para perpetuar o gene alemão na população soviética. Olha que coisa horrível. Realmente lamentável. Então a estratégia deles era uma estratégia de dominação, não só na frente do exército, mas uma dominação de cunho ideológico. Eu vou o quê? Estupros coletivos, destruição de lavouras. Só que, galera, olha o que aconteceu. Quem acabou passando fome não foram os russos, foram os próprios alemães. Por quê? Porque quando chegou o inverno, galera, eles não resistiram. Vários acabaram morrendo até por congelamento. Então, a Operação Barbarossa foi determinante na queda da ascensão dos alemães, porque eles viram que eles perderam força. E Winston Churchill, né, foi o primeiro-ministro, né, dos mais importantes, foi o primeiro-ministro da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. E um discurso dele muito importante foi o seguinte: ele falou que os Estados Unidos contribuíram com armas. A Inglaterra contribuiu com o tempo, né? Porque a Inglaterra resistiu, né, aos ataques aéreos da Alemanha. E agora a Rússia, ela contribuiu com o quê, galera? Contribuiu com sangue, porque a guerra, as batalhas, principalmente a
as batalhas que envolveram essa Operação Barbarossa lá em território soviético, tiveram vários soviéticos perdendo as vidas, né? A gente sabe que a forma de avanço alemão era uma forma bem baixa, né? Então eles promoviam genocídios, promoviam estupros coletivos, promoviam destruição de alimentos. Então era uma estratégia bem baixa mesmo, que foi suprimida pelo exército soviético, que deu tempo dos Estados Unidos chegarem e facilitar a vitória da frente dos aliados contra o eixo que tinha como líder a Alemanha. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos pro item. Então, a Operação Barbarossa, como ficou conhecida, a campanha alemã em território soviético, tinha como principais objetivos. O que os alemães queriam fazer lá em território soviético? Vamos lá. Organizar uma frente de batalha para conter a expansão dos Estados Unidos no território europeu e controlar as hidrelétricas russas. Não, né, galera? Quem estava se expandindo em território europeu não era os Estados Unidos. Eles vinham lá para. Os Estados Unidos estavam tentando conter a expansão. Quem estava expandindo era quem, galera? Me diga. Ah, Alemanha. Tranquilo? Então a letra A tá errada. Vamos ver a B. Conquistar a parte do território russo ocupada majoritariamente por populações de origem judaica e anexá-la ao espaço vital alemão. Aí já é muita maldade, né? A gente já sabe que a maldade que os alemães fizeram com os judeus, né, lá nos campos de concentração, né? Tiveram como principal campo de concentração o campo de Auschwitz, lá na Alemanha. Porém, eles não queriam matar os judeus de todos os lugares, né? Eles pegaram mais os judeus que ficavam lá em território alemão e lá nas proximidades, né? Porém, eles não tinham essa ideia de querer avançar e exterminar todos os judeus. Tranquilo? Tem muito judeu, galera, na Rússia? Não tanto. Beleza? Tranquilo? Então eles não tinham essa ideia de tentar chegar lá na União Soviética e destruir judeus, não. Não. Eles já se contentavam com os campos de concentração lá da própria Alemanha. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. A Bia tá fazendo uma pergunta. Rapidinho, viu, galera? Deixa eu ver aqui. Professor, sobre essa parte da estratégia soviética, eles também tinham uma estratégia de cidades fantasmas, né? Não, tá certinho, eles tinham uma estratégia de cidade fantasma mesmo. Igual eu falei para vocês, a Alemanha tentou usar essa parada de destruir lavoura, de tomar recursos naturais e tal, só que quem acabou se beneficiando dessa estratégia foram os próprios soviéticos. Uma delas que a Bia falou, das cidades fantasma. Eles chegavam na cidade, não tinha ninguém, não tinha povo para eles batalharem, não tinha alimento para eles terem acesso, não tinha energia elétrica, não tinha acesso a mecanismos de aquecimento, né, com lenha. Então eles ficavam à mercê nessas cidades, né? Aí eles tinham que migrar para a próxima. Nessa de migrar para a próxima, estava rolando um inverno de menos 30 graus. Aí o exército alemão morria. Mas valeu, viu, Bia? É isso mesmo, bom lembrar. Tinha essa estratégia mesmo. E ela era muito importante, né? Porque entre uma cidade e outra, os caras tinham que andar muito. Eram longas distâncias. Então, nessas longas distâncias, com inverno de menos 30 graus, fica fácil de morrer congelado. Essa era a estratégia dos russos. Vamos lá. Ó, letra C, dominar as terras férteis do sul da Rússia para fins da reforma agrária, galera. Alemão, durante a Segunda Guerra, queria fazer reforma agrária lá na Rússia. Pelo amor de Deus, né? Assim não, dá pra fazer. Alocação do excedente populacional alemão. Não, nada a ver. Então, vamos ver a letra D. Derrotar o comunismo e controlar os recursos do país, especialmente o petróleo e a produção industrial. Galera, tem petróleo na Rússia? Bilionários do petróleo russo. A gente sabe, até hoje eles existem. Naquela época, quase metade ali do século XX já tinha também? Claro que tinha. Beleza? E tanto que esses bilionários russos que a gente vê hoje em dia, por exemplo, o Abramovich, que é o dono lá do Chelsea, né, um time lá da Inglaterra, time de Londres, na Inglaterra, ele vem de o quê? De uma linhagem de magnatas do petróleo, então é hereditária. Se você acha que o Abramovich assumiu nos anos 80 o império do petróleo, você acha que o pai dele nos anos 50 não tinha esse mesmo petróleo? Claro que tinha. Então, o petróleo russo é coisa antiga, viu, galera? A exploração do petróleo russo, ela foi intensificada demais durante a Guerra Fria. Mas ela já existia ali durante a Segunda Guerra Mundial. Beleza? E o processo de industrialização, né? A gente sabe que a Rússia faz parte do segundo mundo, né? Então, a Rússia teve um processo de industrialização que foi o quê? Tardio. Quase coincidiu aí com a Segunda Guerra, né? Então, teve um boom industrial na Rússia, a Rússia já tinha uma indústria muito forte, uma indústria petrolífera também muito forte, que vinha crescendo e Hitler tinha olhos para isso, né? Porque era o seguinte, galera, o Hitler ele vinha numa expansão
Se ele dominasse economicamente a União Soviética, ele vencia a Segunda Guerra Mundial. Só que ele foi derrotado, beleza? Pelos próprios russos, né? Que usaram do tempo, né? Do sangue deles para conseguir vencer essa Segunda Guerra. Tranquilo? Então era justamente isso. Eles queriam derrotar o comunismo, que vinha em ascensão lá na Rússia, desde a Revolução Russa, né, no século XX, né, na década de 20, né, do século XX, para depois chegar até a exploração do petróleo e da indústria que vinha crescendo na Rússia. Hitler tinha um olhar econômico para isso, ele queria barrar esse crescimento, para que a União Soviética não virasse uma potência, né? Não deu certo, ela virou durante a Guerra Fria. E era justamente essa estratégia, acabar com o comunismo e acabar com os recursos econômicos da União Soviética para que ela não se tornasse uma grande potência. Óbvio que não deu certo, porque depois da Segunda Guerra a gente teve aquela bipolarização mundial durante a Guerra Fria. Tranquilo? A resposta da 29 é D mesmo, galera, para marcar. A letra E, confiscar as reservas russas e controlar seu arsenal atômico visando a vitória contra os Estados Unidos. A gente sabe que não, né? Tanto que Hitler não tinha acesso à tecnologia atômica na época, né? Quem usou bomba atômica pela primeira vez foram os Estados Unidos para vencer de vez a Segunda Guerra Mundial e destruir as cidades de Hiroshima e Nagasaki lá no Japão. Beleza? Tranquilo? Lá em 1944, depois eles sofreram um atentado de Pearl Harbor, né? Uma base lá do exército norte-americano lá nos Estados Unidos. Aí teve o ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos falou, vou revidar, a Alemanha já estava destruída, vou revidar agora no Japão e vou destruir com a bomba atômica Hiroshima e Nagasaki. Morreram, né, galera? Centenas de milhares de pessoas. Tranquilo? Então a 29 ficou sendo a letra D. 29D. Vamos mais. Vamos para 30. Ó, 30 é a última. Vamos lá. Mercantilismo é o nome que se dá ao conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa entre os séculos XV e XVIII. Então, galera, tá falando do período do quê? Do período do absolutismo, do período das grandes navegações. Tranquilo? Da idade o quê? Idade moderna, entre XV e XVIII. Depois a gente vai ter a idade contemporânea lá com a Revolução Francesa. Mas ele está falando da idade moderna, dos períodos absolutistas, tranquilo, e das grandes navegações. Essa foi a época que vigorou o regime econômico mercantilismo. Tranquilo? A cenário alternativa que apresenta características que podem ser corretamente associadas ao sistema econômico mercantilista. Então vamos lá. Letra A, isolamento comercial, militarização do Estado, protecionismo alfandegário e austeridade fiscal. Então vamos lá. Qual desses fundamentos que ele deu aqui para a gente estão associados à política mercantilista? Isolamento comercial? Não, galera. Não tinha isso. Durante o regime mercantilista do século XV ao século XVIII, tinha um tal de pacto colonial, que obrigava que a colônia negociasse exclusivamente com a metrópole. Tranquilo? Então, a metrópole não se isolava comercialmente. Ela tinha quem comprasse seus produtos, que era quem? A sua colônia. E ela também tinha liberdade para negociar com as demais potências marítimas. Ou seja, Portugal, aqui no caso do Pacto Colonial do Brasil, podia negociar com o Brasil, obrigava o Brasil a só negociar com Portugal, mas Portugal negociava com outras potências, como a França, como a Inglaterra. Beleza? Então não tinha isolamento comercial no mercantilismo, não. Vamos ver. Tinha militarização do Estado? Tinha, porque para garantir a economia eu preciso de um exército forte. Tinha protecionismo alfandegário? Tinha. Recursos que vierem de outros países sofriam uma taxação maior, tinha um valor mais alto para não ter aquela concorrência adequada dentro do mercado. Então, tipo assim, tem um produto do exterior? Tem. Então, eu vou taxar esse produto, protecionismo alfandegário, vou taxar esse produto para que ele fique muito caro e não concorra com os produtos nacionais no mercado consumidor. Tranquilo? Então, tinha protecionismo alfandegário? Tinha. E a austeridade fiscal, galera, é aumento dos tributos, aumento dos impostos. Isso tinha? Tinha. Basta lembrar do quinto, que foi cobrado durante o regime da mineração aqui no Brasil. Né? No ciclo da mineração brasileiro, eles aumentaram a taxa de impostos. Aumentaram a taxa de impostos, aumentaram os tributos, é o que a gente chama de austeridade fiscal. Tranquilo? Então, a letra A só não está certa porque ela falou de isolamento comercial. Não tinha isso, a gente tinha um bom e velho pacto colonial. Vamos ver a letra B. Liberalismo econômico. Liberalismo econômico, galera? Não, né? A colônia só negociava com a metrópole, era um pacto colonial.
Então não era uma economia liberal, era uma economia que era o quê? Restritiva. Quem controlava a economia era o Estado. Então no mercantilismo não tem liberalismo econômico, porque o Estado intervém a todo momento na economia. Intervém aumentando o tributo, intervém controlando a inflação. Então não existe liberalismo em um regime mercantilista. Tranquilo? Então, a letra B, que já sabe que está errado, é liberalismo. Controle dos gastos públicos, também não. Um traço do mercantilismo era justamente o poder público gastar demais, gastos inúteis, gastos desproporcionais, gastos que a gente fala que supérfluos, né? Gastos que não são necessários, né? Durante o regime de Dom João VI, em Portugal, por exemplo, toda hora tinha reforma no Palácio de Lisboa. Né? Toda hora eles reformavam, faziam uma ornamentação em ouro. E Dom João VI era um cara que gostava de comer demais. Então era um cara que gastava muito com alimentação. Então ele importava produtos de alta gastronomia da França, por exemplo, principalmente de confeitaria. Mas a tara principal do Dom João VI era o quê? Comer frango, velho. O cara comia frango toda hora. Frango agora de frango. Isso tinha um gasto. Beleza? Então não tinha controle de gasto público, não. O pessoal gastava e não estava nem aí. Porque na época a propriedade pública e propriedade privada se confundiam, era a mesma coisa. Então eu podia gastar o tanto que eu quisesse. O Carlão já mandou o spoiler aí da resposta, já mandou para nós, mas vamos ver o que está errado nos outros itens. Então vamos lá. Fixação da taxa básica, não existe isso. Eles aumentavam tributos, tinham austeridade fiscal, né? E controle dos preços. Realmente isso existia, faz parte do mercantilismo. Só que liberalismo deixa o item errado e fixação da taxa básica também deixa o item errado. Vamos ver a letra C, protecionismo alfandegário, ou seja, vou taxar mais o produto que veio do exterior, estímulo à produção agrícola. Vou ter isso também? É claro que eu vou ter. A gente sabe, o ciclo do açúcar que teve aqui no Brasil, por exemplo, ele dependeu muito da exploração agrária, né? Uma grande margem de território foi utilizado pela agricultura, né? Começou a destruir ali a Mata Atlântica do Nordeste. Vamos lá. Investimentos em educação, aí é mentira. A maioria dos países colonizados por potências marítimas eram países de analfabetos. No Brasil, praticamente ninguém era alfabetizado até início do século XX. Só os realmente ricos que tinham acesso à educação, principalmente nas colônias. E controle de preço existia, mas investimento em educação deixa o item ser errado. Vamos ver a letra D. Metalismo o que é o metalismo, galera? É garantir a sua economia baseada em metais preciosos, como ouro e como prata. A exploração do ouro era o que toda potência marítima queria. Portugal não era diferente. Ela só não começou a explorar ouro aqui no Brasil logo de cara porque eles não acharam. Precisou do ciclo da mineração vir lá depois, lá no centro do Brasil, para eles terem acesso ao ouro. Então, o metalismo realmente é uma característica do modelo mercantilista. Beleza? O que é o metalismo? É basear a sua economia tem um lastro em metais preciosos, né? Principalmente ouro e prata. Balança comercial favorável, a gente sempre fala em balança comercial favorável, que é aquela balança em superávit, ou seja, os gastos são menores do que os lucros. Então, uma balança comercial favorável é uma balança comercial em superávit. E sempre essa era a meta do mercantilismo. Era fazer com que o país tivesse um crescimento econômico. Seria mais ou menos hoje que a gente tem no PIB, né? O Produto Interno Bruto. Que é o seguinte, os gastos do país não podem superar os seus lucros. E essa, galera, é a regra básica e clara do mercantilismo. É a mais importante também. Estímulo às manufaturas locais e conquistas de colônias de fora da Europa. Exatamente isso, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, Portugal, no início das navegações, eles mantiveram manufaturas de açúcar, que eles utilizaram como padrão de modelo que seria implementado mais para frente nas colônias, lá na Ilha da Madeira, que é a cidade lá de origem lá do Cristiano Ronaldo. Lá na Ilha da Madeira eles já tinham essa ideia de manufatura de açúcar. Eles implementaram depois nas colônias na África e nas colônias do Brasil. Beleza? Então, o estímulo à manufatura local é muito comum no mercantilismo, principalmente no começo do mercantilismo lá no século XV e século XVI também. E conquista de colônias de fora da Europa foi o que mais aconteceu. Portugal, vocês sabem, né? Teve colônia no Brasil, teve colônia na África, teve colônia na Ásia, teve o Brasil aqui no continente americano. Lá na África a gente vai falar de Moçambique, vai falar de Angola, vai falar de Cabo Verde. Quando a gente vai lá para a Ásia, a gente vai ter, por exemplo, Timor-Leste, tem Macau e por aí vai. Tranquilo? Então essa era a ideia, investir em colônias fora do continente europeu. Vamos ver a letra E, regulação da economia, tinha demais, investimento em obras públicas,
existia imperialismo e ampliação do território por meio da conquista armada, galera, é só depois, é só durante o período imperialista. Aí a gente já está falando de outra época, depois da Revolução Francesa, já na Idade Contemporânea. Tranquilo? Então aqui não tem nada de movimento imperialista, a gente está falando aqui do período das grandes navegações, século XV ao século XVIII. Essa questão aqui, galera, é sacana, que ele colocou várias características que estão ligadas ao mercantilismo. Está errado por conta de quê? Imperialismo. Essa palavra imperialismo a gente só usa para um contexto de pré-Primeira Guerra Mundial. Beleza? Que vai ter lá a partida da África, por aí. E por aí vai. Tranquilo? Então a letra E não tem como estar certo, está errada. Está errada por conta de imperialismo, a resposta acabou ficando mesmo a letra D. Igual o Carlão já soltou o spoiler aqui para nós. Só vou confirmar aqui, viu, Carlão? 30, letra D. Beleza, galera? Tranquilo? E por hoje é só. Valeu aí para quem resistiu até o